Vamos começar o curso de programação estocástica com uma introdução aos conceitos básicos do que seria programação estocástica e alguns exemplos sobre como incorporar incerteza em problemas de otimização. Essa apresentação é baseada em 2 livros-textos. O primeiro deles, que está indicado aqui, é o livro do King e Wallace. É um livro menos concentrado, ou nada concentrado em algoritmos, é um livro bastante concentrado nos aspectos da modelagem do problema de programação estocástica, como representar a incerteza, todos os aspectos ligados à modelagem do problema de otimização. Já o segundo texto, que também trata nos seus capítulos iniciais bastante de modelagem de problemas de otimização sob incerteza, é o livro do Birge e Louvot, em sua segunda edição. Esse é um livro clássico. A primeira edição também é muito boa e atende plenamente aos objetivos do curso. Normalmente, quando nós somos confrontados com algum problema de decisão, é muito raro nós termos todas as informações necessárias para tomar a decisão. Ou seja, via de regra, alguma informação relevante sobre o futuro não é disponível quando a gente precisa tomar uma decisão. Dessa forma, a gente precisa lidar, ou a gente precisa tentar responder algumas perguntas para tentar formular um problema de otimização que incorpore, então, incerteza. O primeiro deles, a primeira pergunta pertinente é: quais são as incertezas? Quais são as incertezas principais que afetam o nosso problema de decisão? Outro aspecto é quando essas incertezas se revelam, ou seja, quando que elas deixam de ser incertas, essas grandezas aleatórias deixam de ser incertas e algum valor para essas grandezas é então observado. Então, no nosso processo de decisão, nós normalmente estamos numa data em que a decisão precisa ser tomada. E se a gente olhar para a linha do tempo, em algum momento no futuro, parte dessa informação vai ser revelada. Alguma data no futuro. Então, essa é a segunda pergunta aqui. Quando que essas incertezas na linha de tempo se revelam em relação ao momento em que a gente precisa tomar a decisão? Repare que a gente está assumindo que a gente precisa tomar a decisão aqui, na data de hoje, a despeito de não termos informação completa sobre o futuro. Bom, outro aspecto, como que nós vamos lidar com essa incerteza? Como que nós vamos tratar esse problema? Nós vamos tratar essa incerteza minimizando ou maximizando uma expectativa? Nós vamos tratar essa incerteza nos precavendo dos piores casos? E como que ocorre o recurso? O que é o recurso? O recurso é a maneira como nós reagimos dado um planejamento que foi feito previamente sem informação completa. Então, o que é o recurso? Vamos supor que eu esteja neste momento do tempo, no momento atual, onde eu vou tomar uma decisão e vários dados sobre o futuro são incertos. Então, eu vou planejar uma decisão hoje com base em dados incertos e algumas dessas decisões elas vão ser tomadas no futuro, mas elas foram planejadas hoje. Então, o recurso é, dado uma decisão que foi tomada hoje, como que eu vou reagir no futuro à realização de dados incertos e por meio de um planejamento que foi feito no passado, que foi feito hoje. Então, agora eu vou tomar uma decisão, no futuro eu vou observar grandezas aleatórias que eu antes não conhecia. Então, essa reação, essa decisão tomada no futuro, com base em um planejamento que foi feito hoje, ela é chamada de recurso. Como que ocorre esse recurso? Que natureza tem esse recurso? Isso vai ficar mais claro daqui a pouco. E outro aspecto importante é como que nós podemos obter informação relevante sobre esse problema e sobre as soluções ótimas, como que essas soluções ótimas variam em função da incerteza do problema. Então, essas são algumas perguntas importantes que a gente vai procurar tratar
quando formular um problema de otimização sob incerteza, ou seja, que os dados não são determinísticos, os dados são incertos. Então, efetivamente, o que é a programação estocástica? A programação estocástica é uma parte da programação matemática, né, é uma disciplina da programação matemática e da pesquisa operacional, né, que se dedica a incorporar incerteza na modelagem e na resolução dos problemas de otimização. Ela tanto trata de aspectos de modelagem quanto de aspectos de desenvolvimento de algoritmos e geração de cenários. Todos esses aspectos estão contemplados na programação estocástica. Então, na programação estocástica, nós precisamos reconhecer que algumas decisões que nós vamos tomar, e vamos tomar as decisões agora, no momento atual, no momento em que formulamos o problema de otimização, elas vão precisar considerar o fato de que informação muito importante que afeta essa decisão só será disponível quando a decisão já tiver sido tomada. Então, a programação estocástica ela vai envolver o estudo de modelos, de problemas de otimização e de algoritmos de resolução para se obter soluções que funcionem bem sob incerteza. Então, nós vamos definir melhor o que é esse funcionar bem sob condições de incerteza. Além disso, nós vamos também caracterizar melhor o que é uma solução de um problema de otimização no contexto da programação estocástica. Na verdade, uma solução, já antecipando, é um conjunto de decisões que nós vamos tomar hoje, seguido de um conjunto de decisões que nós tomaremos no futuro, caso o futuro se realize de uma determinada forma, ou para toda forma possível de realização do futuro. Essa é uma solução do problema de programação estocástica. É um conjunto de decisões, né? É um plano que envolve uma decisão que vamos tomar hoje, agora, a despeito de não termos informação sobre o futuro, e um plano de decisões, um conjunto de soluções ótimas que serão empregadas, que serão tomadas para cada possível realização da incerteza no futuro. Essa é uma solução de um problema de programação estocástica. E o que se ganha em incorporar incerteza a um modelo de otimização? Bom, primeiro aspecto importante é a aderência à realidade, quando de fato o problema não é determinístico e se tem grandezas aleatórias definindo os dados do problema, né? Outros ganhos, bom, flexibilidade, né? O recurso, né? Você ter um plano de recurso, você saber como reagir à realização de dados incertos por meio do plano de decisões, por meio do recurso, é flexibilidade. Quando você pensa em um problema de programação estocástica, quando você reconhece que o problema incorpora incerteza, você já se planeja, você já incorpora no modelo de otimização mecanismos de reação que essencialmente conferem flexibilidade ao modelo. Outro possível ganho é a robustez. O que é a robustez? É a capacidade da sua solução tomada, da decisão tomada, de se comportar bem em condições críticas, né? Em condições de pior caso. Isso é robustez. Essas duas características, flexibilidade e robustez, elas podem ser incorporadas em modelos de otimização. Elas não aparecem em um modelo de otimização, em uma solução, do nada. Elas precisam ser inseridas. Você precisa considerar a introdução desses elementos, dessas características num problema de otimização. Além disso, quando a gente incorpora incerteza, a modelagem da incerteza num problema que tem dados incertos, a gente normalmente ganha valor na tomada de decisão. A gente vai ver isso. Então, a mensagem principal aqui é que essas características, essas virtudes, elas não aparecem em um modelo de otimização do nada. Você precisa planejar um modelo de otimização, você precisa incorporar esses elementos, flexibilidade e robustez. Essas são as palavras-chave aqui para nós, nesse momento: flexibilidade e robustez. Uma solução de um problema de otimização não é flexível ou robusta
ou flexível e robusta, a não ser que você tenha planejado o seu modelo, formulado o seu modelo de otimização para que a solução que ele te forneça incorpore essas características de flexibilidade e robustez. Para ilustrar esses conceitos, nós vamos começar estudando um problema de otimização bastante simples, que é um problema que é tratado como um problema determinístico. E a gente vai ver por que esse problema, na verdade, está mal colocado. Ele é um problema que não incorpora aspectos muito importantes na realidade da situação que se deseja planejar. Então, qual que é o problema? É o problema de definir mix de compras de jornais. Então, o problema gerencial aqui a ser tratado é o seguinte: um vendedor de jornais precisa decidir quanto comprar de 3 tipos de jornais. Ele tem 3 tipos de jornais que ele precisa comprar para poder vender. Ele compra para poder vender. Ele pode comprar, então, jornais de política, jornais de negócios e jornais locais, né, que tratam das notícias ali da região em que ele atua, que são chamados jornais regionais. Esses 3 jornais, são 3 tipos apenas nesse probleminha simplificado, eles têm lucros por unidade de jornal vendida correspondentes a 1,3, 1,2 e 0,8 unidades monetárias por jornal vendido. E esses jornais eles são entregues diariamente e, por uma razão logística de limitação do tamanho do veículo que entrega esses jornais, o vendedor ele não pode encomendar mais de 1.000. Então isso aqui limita já o número total de jornais que ele vai vender num dia. A experiência desse vendedor indica o seguinte: olha, os clientes normalmente escolhem como primeira opção ou o jornal de política ou o jornal de negócios, um dos dois. Se eles chegam na banca e a opção que eles desejavam inicialmente, política ou negócios, não é disponível porque já vendeu tudo ou porque não foi comprado, a segunda escolha dele sempre é o do jornal local. Quer dizer, ele sempre compra o jornal local quando a primeira opção dele não é disponível. Então, o que se deseja planejar aqui? Deseja definir, né, o mix ótimo de compras de jornais, que maximize o lucro desse jornaleiro. Não se conhece, a gente está assumindo aqui que não se conhece a divisão de demanda de jornais políticos, né, que eu vou chamar de DP, essa demanda de jornais de política, e a de jornais de negócios, DB, B de business. Porém, diante dessa exposição, a gente vai assumir aqui que a demanda total dessas duas modalidades de jornais, né, negócios e política, é exatamente 1.000 unidades. Ninguém procura o jornal regional originalmente, ele só compra o jornal regional caso não haja o jornal de origem desejado, ou política ou de negócios. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos formular um problema de decisão, problema de otimização, determinístico para tratar esse problema. Nós vamos, como primeiro passo, normalizar a demanda. 1.000 unidades de jornais vai ser representado por 100% da demanda atendida. Então, a demanda de jornais de negócios vai ser escrita como 1 menos a demanda de jornais de política, porque a gente sabe que a demanda total é 1.000, né? Que foi agora normalizada para 1. Isso aqui representa 100% da demanda total. E essa demanda total ela vai ser distribuída sempre entre demanda de business e demanda de política. A demanda regional ela não existe, na verdade. Ocorre a venda caso haja disponibilidade do jornal regional e não haja do jornal originalmente desejado pelo cliente. Então, como não se conhece a demanda, como essa demanda se divide entre essas duas quantidades, nós vamos resolver o problema para qualquer mix de demanda, né? Distribuição de demanda entre demanda de política e demanda de jornais de negócio. Então, como primeiro passo nessa modelagem, né, a gente vai associar uma variável de decisão aqui, xi, para ir pertencente a esse conjunto de índices, P para jornais de política, B de jornais de negócios e R para o jornal regional. Então, cada uma dessas grandezas aqui vai representar uma quantidade que eu desejo determinar de forma ótima
pelo meu modelo de otimização determinístico. Isso aqui é a quantidade de jornais que ele vai ser encomendado, de jornal de política, e essa é a quantidade de jornais de negócios que vai ser encomendada, e essa é a quantidade de jornais de regionais que vai ser encomendada. O que eu desejo maximizar nesse problema? Qual é a minha função objetiva? Eu quero maximizar o lucro. Então, eu estou assumindo aqui o que eu comprar, eu vou vender. Quem é a função a ser maximizada? É o lucro. É 1,3 vezes a quantidade de jornais de política, 1,2 vezes a quantidade de jornais de negócio que eu comprar, ou que eu vender. Que na verdade é o que eu vender, né? Mas eu estou formulando, admitindo que essa demanda vai ser atendida, né? E 0,8 vezes a demanda do jornal regional. E o que eu preciso garantir? Bom, o que eu vou vender tem que ser menor ou igual à demanda do jornal de política. E o que eu vou vender de jornal de negócios tem que ser menor ou igual à quantidade demandada do jornal de política. Essas três quantidades aqui somadas, elas devem totalizar 100%, né, da minha demanda. Não posso comprar mais do que 100% da minha demanda. Não posso comprar mais do que essas 1.000 unidades normalizadas. Então, repara que essa variável de decisão nesse modelo, ela está representando o quê? O percentual de 1.000 que vai ser adquirido para cada tipo de jornal, né? Essas grandezas são não negativas e eu estou assumindo aqui que eu não preciso atender uma restrição de integralidade. Como essa quantidade aqui é razoavelmente grande, né, ela assumiu, se o meu modelo me entregar uma variável, por exemplo, uma decisão igual, por exemplo, 10,7, isso aqui é aceitável para mim. Tá? Eu vou assumir que é da ordem de 10, por exemplo, ou 11, um arredondamento disso daí. Tá? Eu não preciso tratar a integralidade, eu não preciso incorporar nesse modelo a decisão que a condição de que essas variáveis aqui sejam inteiras. Tá? Elas são contínuas, basta elas serem contínuas aqui. Então esse é um problema de otimização que a gente formula aqui, ó, né? Assumindo que a gente disponha de uma demanda conhecida para jornal de política e jornal de negócios, e agora eu vou planejar quanto que eu vou comprar desses jornais. Né? Bom, a solução desse problema de otimização linear, né, o problema está aqui representado, ele está sintetizado aqui, é um problema de programação linear. Nós temos variáveis de decisão contínuas, não negativas, temos restrições aqui de desigualdade. Eu quero maximizar essa função objetivo, que também é uma função linear, e as restrições do problema são restrições afim. Não é difícil de verificar que, se eu te der a demanda de jornais de política e a demanda de jornais de negócio, isso aqui soma 100% da demanda, né? A decisão ótima é comprar exatamente a demanda de jornais de negócio, exatamente a demanda de jornais de business, né? Desculpa, a jornais, comprar exatamente, associar a XP exatamente a demanda de jornais de política e associar a XB exatamente a demanda de jornais de business. Não sei quanto elas são, é DP e DB. Elas juntas somam 100% da demanda, né, as 1.000 unidades. E não comprar nada do jornal de regional. O jornal regional tem o menor custo, tem o menor lucro, então eu vou comprar exatamente a quantidade demandada de jornal de política, de jornal de business. Essa é a solução ótima. Se a demanda for DP e DB verdadeiramente, essa solução de fato é uma solução boa. O problema é que, a não ser que eu acerte de forma precisa qual é a demanda,
né, que a minha previsão de demanda tenha sido absolutamente feliz, vai ter uma parcela dos clientes que vão procurar um desses dois tipos de jornal, ou o de política ou a de negócios, que não vão ter a sua demanda original atendida. E estes vão deixar de comprar o jornal regional simplesmente porque eu não comandei a compra deles, eu não vendo. Aqui eu estou assumindo que eu vendo tudo que eu compro. Por quê? Porque eu estou assumindo que eu vou ser capaz de planejar exatamente essas quantidades aqui. Eu vou comprar tudo delas. Vou comprar tudo que a demanda, toda a demanda delas, de política e de business, eu vou comprar. E esse cara aqui, eu não vou comprar. Não é nem porque o custo dele, o lucro dele é menor que o lucro dos outros, não. É simplesmente porque que a demanda desse cara aqui, ó, DB, DR, é zero. Nesse modelo aqui, ó. Toda a demanda foi repartida entre isso e isso. Então, essa solução, ela só é boa. Aliás, ela só é válida, inclusive, se eu comandar isso daqui, ó, se eu fizer essa previsão de demanda, se eu tiver uma previsão de demanda de DP e uma solução de demanda para jornal de business como 1 menos DP, essa solução aqui ela só é válida, ela só é viável se eu acertar na mosca a previsão de demanda. Isso é bastante improvável. Então esse problema ele tem um problema de origem, que é entender que a demanda pode ser prevista com esse nível de certeza, quando na verdade ela não pode ser prevista desse tipo, né? Provavelmente vai haver um erro, e em função desse erro eu vou deixar de atender clientes simplesmente porque eu não comandei a compra de jornais regionais. Então vamos fazer uma análise mais formal disso que eu mencionei agora. Vamos supor que a demanda realizada em um determinado dia não seja o DP original, mas seja DP barra. Então, a menos que essa demanda que eu utilizei no meu modelo DP seja exatamente essa demanda DP barra, uma dessas duas restrições que eu coloquei no modelo, que é a quantidade que eu planejei de comprar, ou que eu vendi, né, que na verdade aqui ela está fazendo o mesmo papel, é menor que DP barra, ou XB1 menor que DP barra, uma dessas duas restrições vai ser garantidamente violada. Por exemplo, se eu rodei o meu modelo assumindo que a jornal de política ia ser 70% da minha demanda, e se DP barra, na verdade, é 60%, eu comandei isso daqui e isso daqui. Então, essa solução aqui, ó, essa restrição aqui, ela é verificada? Não. Eu não vou conseguir vender isso daqui. Repare que essa variável, ela foi originalmente definida como o que eu vou comprar, imaginando que o que eu comprar eu vou vender. Por quê? Porque na mesma função, essa mesma variável foi utilizada para representar na função objetivo aquilo que eu vou vender. Então ela está fazendo esse papel dual de o que eu compro, eu vendo. Se a gente voltar na função objetivo, a gente vê que ela está fazendo esse papel mesmo aqui, ó. Eu vendo no máximo aquilo que eu tenho de demanda. Eu vendo no máximo aquilo que eu tenho de demanda. Só que eu não estou planejando o que eu comprei, então estou fazendo o mesmo, essa variável está assumindo o mesmo papel de o que eu compro e o que eu vendo. Então, voltando para cá. Essa restrição aqui, nesse caso, foi violada se a demanda não foi exatamente o que eu planejei. Se eu planejei para 70% e, na verdade, a demanda observada é de 60%, bom, tem um descompasso aqui. Essa daqui está folgada. Por acaso, essa daqui, que XB, né, a solução ótima era 0,3, isso aqui é menor ou igual a 0,4. Essa está sendo satisfeita e essa daqui está sendo violada. Então, a não ser que eu crave a demanda,
esse modelo tem conceitualmente uma falha, né? Que sempre vai ter uma restrição que vai ser violada, e tem um descompasso entre essa definição da variável, que é o que eu compro, é o que eu vendo. Ela está fazendo o mesmo papel, e tem claramente um descompasso. Eu só vendo aquilo que eu comprei, mas eu não posso vender mais do que a demanda me diz. Então eu tenho que considerar essas duas definições para poder formular esse problema, né? Moral da história: para qualquer um valor, a não ser exatamente o valor que eu planejei, né, eu tenho uma solução. Essa solução aqui, ó, é uma solução inviável. Vai ter uma dessas restrições que vai estar sendo violada, né? Além disso, eu estou deixando de considerar nessa minha formulação do problema que, em função dessa folga aqui, ó, a demanda aqui, nesse caso, desse jornal, era de ponto 4 e eu comprei ponto 3. Então, tem ponto 1 aqui, ó, que não foi atendida. Essa quantidade que não foi atendida, ela poderia ser atendida na segunda escolha, que é o jornal regional. Só que eu não comprei esse jornal. Então esse modelo, ele além de ter esse problema de que tem uma restrição aqui que garantidamente vai ser violada se eu não acertar a demanda, ele também desconsidera um fato óbvio que, dado que eu não vou acertar a demanda, tem gente que vai querer comprar o jornal regional em substituição à sua primeira opção, e esse modelo não considera isso, ele não tem flexibilidade para isso, ele está mal formulado na origem, ele é até difícil de explicar o que é compra, o que é venda do jornal, o que é encomenda do jornal, o que é venda do jornal, né? Então agora, se a gente parar para pensar naquela linha que eu havia mencionado originalmente, existe incerteza? Existe. Qual que é a incerteza? Certeza que eu não sei exatamente quanto eu vou vender de cada jornal. Então eu tenho que formular esse problema considerando que esse é um aspecto muito importante no meu negócio. A demanda não é determinística, posso errar essa demanda, provavelmente eu vou errar, né? E como que funciona essa questão temporal aqui? Eu hoje compro para vender no futuro. Então, eu hoje não sei a demanda de amanhã. Eu tenho claramente que dissociar uma decisão que é quanto eu compro de quanto eu vendo. O que é o recurso para mim agora? É a venda, dado que eu fiz um planejamento de compra e dado que eu observei uma demanda. Então, o recurso é quanto que eu vendo? Esse recurso é uma decisão que vai ser tomada à luz do planejamento que foi feito antes sobre quanto comprar. Eu defini como comprar, quanto comprar, passou o tempo, uma demanda que era incerta se realiza, eu observo naquele dia quanto que eu vendi, né, qual que é a demanda, e atendo a demanda. Mas eu não posso atender demanda se não tiver comprado esse produto. Então são duas decisões dissociadas. Na versão original, mal colocada, eu entendia como uma coisa só. Eu compro e aquilo que eu compro eu vendo. Agora não. Eu separo, eu compro, tomo uma decisão de compra num determinado momento. Quando eu compro, eu não sei qual é a demanda. Passa o tempo, eu observo a demanda e tomo a decisão de vender. Só vendo se eu tiver comprado e não posso vender mais que a demanda. Essa é a estrutura temporal, essa é a estrutura estocástica desse problema. Então, resumindo o que nós vimos até agora, nesse pequeno exemplo, é que a solução produzida pelo problema determinístico, quando ela é ótima, quando ela é viável, ela é ótima, né? Fora nesse caso, ela é inviável para todas as outras possibilidades. A não ser que eu acerte essa demanda aqui, crave essa demanda, essa solução é inviável. Ela é muito rígida, ela não é flexível, ela não reconhece aspectos fundamentais do problema, né? Qual o aspecto fundamental? É que o problema envolve dados não antecipados. Quando preciso tomar a decisão de compra, eu não conheço a demanda, eu tenho que me planejar em função disso. E não é raro os modelos de otimização
incorporarem esse erro, né, serem formulados negligenciando esses aspectos, né? Então, o fato essencial aqui é que a gente precisa encomendar a quantidade de jornais num determinado momento, hoje, né, decisão agora, sem conhecer qual é a demanda de fato. Então, a gente precisa agora tratar esse problema de uma forma que vai ser recorrente da agora para frente, para nós de programação estocástica, que é reconhecer estágios de decisão. Nesse momento, neste caso, a gente tem dois estágios muito claros. O estágio correspondente à decisão tomada hoje, que é quanto eu compro, quanto eu encomendo de jornais de cada tipo. Eu tenho uma incerteza sobre a demanda. Demanda, na verdade, é uma distribuição de probabilidades, né? Posso observar isso ao longo do tempo. E passou o tempo, uma dessas possibilidades de demanda, ela se realiza. E aí, então, no segundo estágio, no segundo momento, eu aplico a decisão de recurso, né? Eu tomo a decisão que a gente chama de recurso. O que é a decisão de recurso? É quanto eu vou vender. A decisão de venda, que precisa levar em conta duas coisas. A demanda que foi observada, você não pode vender mais que a demanda observada para aquele dia, e você não pode vender um jornal que você não comprou. Então, esse problema precisa ser reformulado à luz dessas características.